Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje nosso estudo do Evangelho com a leitura do Pão Nosso, capítulo 6. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e apreender-lhe eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento, sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha. Sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tanando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Agora vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui hoje, para aprendermos um pouco mais dessa lei que nos eleva tanto. Agradecermos a Deus pela presença do nosso irmão divino, do nosso Mestre Jesus. Pedimos hoje o auxílio necessário para que consigamos entender o estudo de hoje, para que a espiritualidade nos auxilie a abrirmos o nosso entendimento, para que possamos nos preparar para trabalhar na seara do Senhor. Que assim seja. Então, boa noite. Vamos conversar um pouco hoje, né? Mais uma vez. Lécia agora me disse: eu vou lhe dar um castigo. Você vai ter que falar agora por alguma segunda-feira seguida no Centro Espírita José Grosso. Acha bom? Vocês são educados, né? Por mais que não goste, não vai dizer. Isso é bom pra gente, né? Nos ajuda. Então, hoje nós vamos conversar
em torno do capítulo 5, né? Não o capítulo, porque é o maior capítulo que tem, nós não temos que conversar sobre todo o capítulo. Mas vamos fazer assim um apanhado mais ou menos dessa bem-aventurança que Jesus deixou para nós. Bem-aventurados os aflitos. E porque talvez na atualidade que nós nos encontramos, é poucos aqueles que estão sobre a terra que não têm uma aflição. É poucos, independente de qualquer que seja. Cada um tem a sua, maior ou menor. E nós temos ainda, pela nossa inferioridade moral e conhecimento, nós aprendemos muitas vezes, isso foi ensinado para nós, né, ao longo da nossa caminhada, que muitas vezes a felicidade é quando a gente olha para alguém e vê aquela pessoa bem-sucedida financeiramente. Por incrível que pareça, esse é o primeiro ponto que a gente acha que é a felicidade. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Há pessoas, e muitas pessoas sobre a terra, bem aquinhoadas financeiramente, mas às vezes com aflições terríveis. E há outras vezes que, né, digamos assim, financeiramente não tem praticamente quase nada, mas vive com mais tranquilidade. O desespero é exatamente pela necessidade material. Mas, à medida que nós vamos tomando conhecimento do Evangelho de Jesus, a gente vai se dando conta do porquê dessa situação. Então, Jesus diz que bem-aventurado os pobres pelo Espírito, porque dele é o reino de Deus. Mas vamos buscar o que diz o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos pegar esses três na sequência, para a gente fazer o que Jesus realmente quis nos mostrar com essa situação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, nós não vamos comentar esse capítulo, não é o estudo, mas para que nós possamos pegar o fio da meada. Sabemos que nós só vamos ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós só vamos ser felizes, nós só vamos ser espírito bem-aventurado, espírito livre da matéria, daquilo que nos prende ainda, principalmente, né, as coisas mais pesadas, podemos dizer assim, na matéria. Nós só vamos nos livrar pelas encarnações sucessivas. Porque é a única oportunidade que nós temos de vencer as nossas mazelas. No mundo espiritual nós podemos até conhecê-las, né? Podemos assim tomar consciência de tudo isso. Mas só na carne nós vamos realmente passar por essa prova. Nós vamos vivenciar essa situação. E nós vamos mostrar para nós e para a espiritualidade, para Deus, vamos dizer assim, o quanto nós somos capacitados. Aí então Jesus sabe que ainda somos espíritos endividados, crianças espirituais, passando por N situações de problemas, mas quando aqui esteve, ele, que hoje não é diferente apenas o momento que nos encontramos, mas as dores ainda continuam, embora de maneira diferente, mas são dores e às vezes até maiores. Só que hoje nós já temos o entendimento. Muitos de nós temos o entendimento o porquê de nossas dores. Mas na época de Jesus não entendia assim. Acreditava ainda numa única existência. Acreditava-se que aquele que estava passando por dificuldade, qualquer que fosse, infelizmente era como se fosse um deserdado de Deus. Era um culpado perante a lei de Deus e por esse motivo ele tinha que passar por aquela situação. E aquele que vivia, podemos dizer assim, tranquilo na vida, era como se fosse um eleito de Deus. É como se Deus fosse aquele que fosse seletor, fizesse uma seleção daqueles que eu gosto e daqueles que eu não gosto. E Jesus não podia de outra forma esclarecer para aqueles homens muito primitivos, muito rude, muito apegado ainda à letra.
Então, Jesus apenas, para essa população mais necessitada, principalmente do conhecimento, Jesus apenas podia dizer para ela, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres pelo espírito, porque dele é o reino dos céus. Mas começa a pobreza pelo espírito, porque para muitos pegou um termo até pejorativo. Fulano é um pobre de espírito, é aquele que é um para nada, como dizer da história. Então muita gente utilizou-se esse termo. Mas é claro que não é o termo utilizado por Jesus. Jesus quis dizer que aquelas criaturas que eram pobres pelo espírito, eram criaturas simples, às vezes não tinham conhecimento, mas que precisava ter a confiança em Deus. Porque para eles, Jesus prometia, né, assim, embora, dizendo assim, figurada, o reino de Deus. Porque é uma forma de que, digamos assim, pudesse inspirá-los, desse mais coragem, para que eles fossem avante, para que eles não desistissem. Porque imagine nós hoje, se nós não tivesse o conhecimento da doutrina espírita, e alguém chegasse para uma pessoa sofredora e diz, tu está sofrendo porque é um pecador, digamos assim, Deus não está mais nem aí para ti. Como tu é um deserdado da lei de Deus. Então qual seria a nossa reação? Na realidade, assim, eu não assisti para as diálogos, mas com certeza o que a doutrina diz, ela, como a doutrina, como o Cristo, ninguém vem tirar a nossa dor, porque é nossa. Faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução. Eu não digo muito, porque muita gente fala, questão kármica, é uma dívida do passado. Nem sempre. Quero que vocês esqueçam, nem sempre. Porque nós somos espírito em evolução, espírito em caminhada. E todo o caminho traz tropeço. Ele cansa, ele tem pedra, ele tem espinho. E nós precisamos passar por essa situação. E nós só conseguiremos vencer esse caminho, primeiro, com conhecimento da lei de Deus. Primeiro, conhecer a verdade, conhecer a lei de Deus. Então, vou voltar um pouquinho quando eu estava falando. Então, Jesus, o que ele podia fazer para aquele povo? Ele não podia, num passe de mágica, tirar aquele sofrimento de uma hora para outra, como não tira hoje. Mas muitos dizem, mas Deus é Deus, Jesus é Jesus. Sim, mas ele não, jamais, em nenhum momento, primeiro capítulo do Evangelho, eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir a lei. Existe uma lei divina. Aliás, existe, pelo menos nas leis morais, são 10 leis. Mas a lei de Deus, ela é imutável. Quando Deus cria a lei, ela não pode ser revogada, a lei divina. Inclusive é a questão 614 do Livro dos Espíritos. A questão, né, fala exatamente o que é a lei divina, a lei de Deus. O que é a lei natural? Jesus Espírito diz que a lei natural é a lei de Deus. É aquela criada para a felicidade dos homens. E ela indica o que você deve fazer ou não fazer. E o homem só é infeliz porque dessa lei se afasta. Então o que os Espíritos estão dizendo para nós? É que a nossa infelicidade, a nossa dor, nós nos afastamos da lei de Deus. Mas volta aí, eu me vejo essa encarnação, como é que eu não acredito ou que eu não conheço a encarnação passada. Eu tenho essa encarnação e sofro muito por um problema qualquer. Então, quando foi que me afastei da lei de Deus, eu cumpro direitinho os mandamentos, eu não faço mal a ninguém, eu faço isso, faço aquilo, tudo certinho, beleza. Mas aí o próprio capítulo 5, ele diz, tem o item, causas atuais e causas anteriores das aflições. Ou seja, e Jesus, mais uma vez, vamos buscar Jesus. Ou seja, ele podia dizer, olha, você está pecando pelo passado. Não. Por que vocês não podem dizer isso? Eles conheciam a Torá, eles vivenciavam, ou pelo menos, né, tentavam vivenciar a Torá, o que ensinava a Torá.
Jesus, embora diz, não vim destruir a lei, mas de certa forma houve uma modificação, mas ele não podia mudar uma lei que, digamos assim, que era milenar. Ela veio ao longo de uma caminhada humana. Ele não precisa de mais que chegar como fosse um ditador. Não, em nenhum momento. Porque Jesus sabia e sabe que a nossa caminhada, aos poucos, nós ia descobrindo essa realidade. E o capítulo 4 é exatamente, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aquela conversa com Nicodemos que todos nós sabemos. É um colóquio com Nicodemos. E Nicodemos era um doutor da lei, ou seja, era exatamente o sacerdote maior, era aquele que era um membro, digamos assim, né, como é que diz, não é do Sinédrio, que faz as pregações da mesquita lá, geralmente na mesquita, que hoje existe ainda para fazer no templo de oração dos judeus. Vamos lembrar, isso aqui é rápido. Então, beleza. Então, o que acontece? Essas criaturas, eles tinham todo o conhecimento da lei. Mas conhecia aquela lei daquela situação. Mas muitas das vezes, ou seja, estava ainda muito distante do conhecimento da nova realidade do qual Jesus veio trazer. No templo, agora no templo de Jerusalém. Então era exatamente essa pregação. Então eu conhecia a Torá, muitos. E muitos, coitados, nem conheciam. Porque verdadeiramente quem conhecia, praticamente eram os membros, né? Eram os rabinos, os sacerdotes, né? Que fazia parte do farisaísmo da época. Mas a população comum não conhecia absolutamente nada. Primeiro, analfabeto, a maioria absoluta, não tinha acesso, porque os pergaminhos eram poucos e eram caros, e era circunscrito, era fechado na mão de poucos, então não tinha conhecimento. Então como é que fazia? Acreditava num Deus, verdade, acreditava num Deus, mas era um acreditar por acreditar, porque não tinha nenhum conhecimento de como era esse Deus. E é tanto que por muitos e muito tempo, acreditara-se que essa punição, dessa dor, desse sofrimento, era como fosse, digamos assim, era um castigo de Deus. Ainda hoje, não, muitos nós acreditamos que boa parte do que passamos é um castigo de Deus. E nós sabemos que Deus não castiga ninguém. Todas as nossas dores, as nossas aflições, são fruto da nossa imprevidência. É fruto da nossa imprevidência. Ou seja, quando nós conhecemos, à medida que nós vamos conhecendo a mensagem do Evangelho de Jesus, e acima de tudo, à medida que vamos vivenciando a mensagem de Jesus, nós vamos nos libertando dessas situações. E quando nós nos libertamos, nós vamos saindo das aflições. Porque o que me aflige muitas vezes nem tanto a dor. É por eu não ver uma saída. É por eu não ver uma saída. Então quando Jesus mostra que essa criatura, esses sofredores, são os eleitos de Deus, digamos assim, é uma forma de dar um incentivo, de dar um alento. Que é uma bem-aventurança. Bem-aventurança quer dizer ir em frente. Independente da situação em qual eu estou passando, da dor que eu estou passando, da situação difícil que eu estou passando, eu não posso me sentar, eu não posso me calar, eu não posso deitar, eu tenho que ir em frente, eu tenho que ir em busca da solução. Seja material, seja espiritual. Nós não podemos simplesmente, como diz Raul Seixas, a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Não. Nós temos que ir à luta. Então, vamos ver aqui um pouquinho do Evangelho, que ele diz assim. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Mateus 5, 4, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo,
Ai de vós que estáis saciados, porque tendes fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Aqui uma coisa interessante que a gente pode ver, Jesus faz uma série de promessas de bem-aventurança, geralmente aos necessitados, aos deserdados, aos sofridos, né? Ele está dizendo aqui, ó. Mas uma coisa interessante que nós temos que entender. Jesus faz tudo isso, mas buscou trazer para nós, através da sua mensagem, da sua vivência, um outro prisma, uma outra realidade do mundo no qual nós estávamos presos. Na realidade, ele veio desengessar a mente humana de uma vivência que nós tínhamos, que nós não entendíamos essa grandeza, essa bondade, esse amor de Deus. Então Jesus veio trazer agora um Deus não mais da opressão, não mais da guerra, não mais do partidarismo, não mais da seita, da casta, de determinada civilização. Jesus agora trouxe um Deus de amor, mas que ama a todos por igual. Todos por igual. E aí ele diz, na justiça das aflições, o Evangelho diz assim, mas como pode nós, digamos assim, mostrar para alguém que ele pode ser feliz no momento de dor? Como é que eu chego, fulano está aqui, sofrendo, passando dificuldade, ou uma dor, ou uma doença incurável, e eu consigo passar para ele de que ele é um bem-aventurado? Como é que funciona isso? É muito difícil, né? No nível que nós nos encontramos, ainda é muito difícil. Aí, eu lembro de um personagem assim, digamos assim, que traz muito essa realidade para nós, chama-se Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça nasceu em 1939, para você ter ideia, aos 15 anos de idade, ao nível de Jerônimo Mendonça, aos 15 anos de idade, ele já se projetava falando em público na igreja presbiteriana. E ele era um jovem saudável até então, saudável, mais ou menos, né, segundo a estatura dele, nos seus 18 anos, chegou a 1,90 m, mas, digamos assim, né, todo bem definido o seu corpo. E ele dava-se o título de Tarzan, ele era fã do Tarzan. Então ele auto se intitulava o Tarzan. Mas não sabia ele, nessa encarnação, claro, que a dor esperava por ele e era muito grande. Uma aflição muito grande. E uma certa feita, após a morte da sua avó, ele muito intrigado com essa questão da morte, ele resolveu ir a uma palestra espírita na sua cidade, Ituiutaba. E ele lá no fundo do centro, né, do salão, o médium falando, e por incrível que pareça, o médium para a fala e diz assim, tem uma mensagem para o Tarzan. Ou seja, quem é que conhecia Tarzan? Ninguém conhecia Jerônimo Tarzan, não. Tem uma mensagem para o Tarzan. Imediatamente ele, opa, já ficou lá, Tarzan deve ser para mim. A partir de agora, ele se dirige ao Tarzan. Não citou Jerônimo não, Tarzan. De que ele tivesse muita coragem, porque a partir de então, ele ia entrar, digamos assim, na mata, não é bem a palavra mata, mas se refere à natureza da mata, do sofrimento. E que ele se agarrasse no cipó da esperança. E Jerônimo Mendonça, a partir de então, pouco tempo depois, ele começou a sentir dor nas articulações. E aos 18 anos ele já estava de cadeira de roda. E a partir de então ele passou a viver em uma maca, só mexendo apenas com a cabeça. E Jerônimo Mendonça teve tanta assim, consciência da sua situação, que quando alguém chegava para ele e disse assim, um coitadinho, ele dizia, não, coitadinho não. Eu sou um devedor da lei. Ou seja, eu sou um culpadinho. Mas Jerônimo Mendonça, com essa situação, olha o nível do que é uma bem-aventurada na aflição, na expiação.
Jerônimo Mendonça, mesmo com essas condições, ele chegou ao nível de fundar 3 centros espíritas. Ele gravou música para naquela época do LP, para 2 discos. Ele escreveu 6 obras literárias espíritas. E fazia N palestras andando numa maca nos braços. Aí nós começamos, para mim assim, foi a imagem que mais me trouxe, digamos assim, que pudesse nos mostrar com mais beleza, com mais fidelidade, essa questão da aflição. Por que Jerônimo Mendonça conseguiu assim, viver tão bem, podemos dizer assim, com essa aflição? Porque ele verdadeiramente entendeu a mensagem de Jesus e, acima de tudo, entendeu a mensagem de Jesus e ele entendeu que ele era um devedor da lei. E que ele não estava ali de gaiato ou que fosse simplesmente por um castigo de Deus. Não. Ele estava ali simplesmente resgatando um passado no qual ele mesmo foi quem, o devedor da lei. Ele foi o causador. Então, quando Jesus se refere bem-aventurados os aflitos, não é que, digamos assim, é que pelo simples fato de eu estar doente, de eu estar com a dor, então, só por esse motivo, é como se eu tivesse, digamos, direto ir para o céu. Não. Ele está dizendo é que se você é um bem-aventurado na lei, no problema que você está sentindo, mas que você tenha consciência da lei de Deus. Deus é soberanamente bom. Deus é justo. Se Deus é justo, as suas leis são justas. Ninguém pode sofrer sem merecimento. Em nenhum momento não podemos sofrer sem merecimento, porque senão onde estaria a justiça de Deus? Como é que alguém nasce por um passo de mágica, questão de dias ou de meses de vida, tem uma doença incurável? O outro vive 90 anos, 100 anos, tranquilo e calmo, morre de velhice. Se nós tivéssemos apenas uma existência, se não tivesse uma vida pregressa, onde estaria a justiça de Deus? Ah, mas aquele que morreu novo, ele vai para o céu. E o velho pode não ir, porque às vezes pode ter errado muito, também não seria a justiça de Deus. Por que ele deixou viver 50, 60, 100 anos e errar e ir para o inferno, e aquele que morreu com 6 meses de idade, com 1 ano ir para o céu? Se ele sabia das duas situações, ele não é onipotente? Ele não sabe tudo? Então Deus é maravilhoso. Então Jesus trouxe esse Deus para nós, mostrando que tudo que acontece na nossa vida, a causa está em nós. Não está fora, é em nós. Infelizmente, a gente quer buscar a causa fora do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa decepção. Nós queremos buscar a causa fora, mas ela está em nós. A causa está em nós, assim como a lei de Deus está em nós. Está na nossa consciência. Então, o que diz na justiça das aflições? As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer na vida futura, na vida presente. Sem a certeza do futuro, essas marcas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Olha o que os Espíritos dizem. E é verdade. Como é que eu vou conseguir dizer que alguém é feliz se ele está num problema, numa situação difícil? Se ele está num leito no hospital? Se ele está desenganado por uma doença? Como é que eu posso dizer para ele se existisse apenas uma existência física? Então, o Evangelho é bem claro. Seria um engodo. Então, se Jesus promete a bem-aventurança, Jesus promete uma recompensa, só pode ser na vida futura. Porque só há... Quantos mundos há? Vocês têm ideia de quantos mundos existem? Quem se arrisca? Quantos mundos existem? Mundos. 2. Existem 2 mundos. Mundo físico e mundo espiritual. Só existem 2. E se a felicidade é do mundo espiritual, se a felicidade não pode ser no corpo, não pode ser na matéria, ela é no plano espiritual. E se nós não somos corpo, nós somos espírito,
a nossa felicidade não é aqui na terra. Então Jesus, mais uma vez, na sua sabedoria, na sua sabedoria, na sua transcendência que ele é, ou seja, ele diz para todos nós que a felicidade realmente não era deste mundo. Porque aqui na terra nós conseguimos até ter uma felicidade relativa, mas a verdadeira felicidade não pertence ainda a este mundo. No próprio capítulo 2 do Evangelho, quando pergunta a Jesus, o que é a verdade, quando ele está de frente a Pilatos, sois reis, vós o disseste. Aí Kardec pergunta, e Pilatos faz a pergunta para ele, o que é a verdade? E ele calou. Talvez foi a única pergunta que Jesus não respondeu. Porque a verdade de Jesus não interessava a Pilatos. A verdade de Jesus é como ele disse, ou seja, se meu reino fosse desse mundo, eu não cairia na mão para sofrer. O reino de Jesus é na parte espiritual, é nos mundos superiores. Na terra ainda reina o quê? Infelizmente, a dor, pelas nossas mazelas, pela nossa inferioridade moral e por tudo que nós conhecemos. Então, como é que nós podemos exigir ou querer que nós moramos numa pátria, como a nossa, e sermos felizes? Nós temos hoje em torno de 100 milhões de abortos na Terra por ano. Hoje, o mundo gasta mais com arma do que com a educação. Imagine qual a psicosfera de um planeta desse, começando por nós mesmos, no nosso pensamento, como é que a psicosfera de um planeta desse, como é que nós podemos ser felizes? Por incrível que pareça, por isso Jesus, a felicidade não é deste mundo. Ainda não é. Ainda não é. Ainda a terra é um mundo ainda de dor, de sofrimento, de lágrima. Porque é isso que nós ainda cultuamos. É isso que nós fazemos. Mas no momento que nós vestirmos esse traje, que Jesus fala, da roupa nupcial, ou seja, da vivência, não do conhecimento, da vivência do Evangelho de Jesus, aí sim, nós vamos transformar a terra em um mundo mais regenerador, um mundo mais feliz. Que nós podemos sair realmente dessa situação de aflição e ir para uma felicidade maior. Mas essa situação depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Então, quando Jesus promete verdadeiramente a justiça das aflições, ele estava dizendo que mais cedo ou mais tarde nós iríamos tomar conhecimento das realidades, o porquê que estamos passando por essa situação. E no momento que nós tivermos essa consciência, nós podemos ter até a dor, mas não temos mais sofrimento. Porque a dor é uma necessidade para a nossa evolução, graças ao nosso passado. E a dificuldade também da caminhada. Mas o sofrimento é uma escolha. O sofrimento não faz parte da nossa caminhada, é uma escolha, pessoal. Há pessoas que preferem sofrer, gostam de sofrer. Porque muitos podem ter dor e caminham, como eu falamos no caso de Jerônimo Mendonça. Uma dor que para nós é como se fosse o fim da linha. E jamais Jerônimo Mendonça se queixou de sofrimento. Então o que é que diz aqui? E diz-se para ter mais mérito, mas então pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada ter feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. O Evangelho está falando isso aqui para aqueles que acreditam numa única existência. Jesus disse que para essas criaturas
a dor se abate com todo o peso. Porque ele não espera nada além da partida, né? Do desencarne, além da morte. E para aqueles que acreditam numa única existência, que acham que tudo acaba com a morte, o sofrimento é muito grande. Porque ele já tem uma existência, às vezes, de dor, e às vezes até de sofrimento, porque é uma escolha, às vezes até de sofrimento, e ele ainda se desespera, chega muitos a tirar a própria vida, nós sabemos, muitos irmãos tiram a vida através do suicídio, porque acha que o seu problema, qualquer seja, não tem solução. E acha que se pelo simples fato de fazer esse ato, ele vai sair do problema. E hoje, graças, né, à doutrina espírita, aos espíritos superiores, nós temos plena consciência de que é o maior erro que o ser humano pode cometer, tirar sua própria existência, sua própria vida. Está lá no velho, né, desde o Decálogo, não matarás. Não matarás. E principalmente tirar a própria vida, porque a vida é um dom de Deus. E Ele nos deu a vida como única vida. Nós só temos uma vida, todo mundo sabe. Nós temos N desencarnações, mas uma única vida. Por isso nós somos eternos. Por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos eternos. Mas, mais uma vez, repito, as pessoas que não acreditam ou vivem como se não existisse uma outra existência, a dor se abate com todo o peso. Porque muitas dessas criaturas terminam, como diz o ditado popular, passando os pés pelas mãos. Por quê? Porque às vezes tudo que ele tenta fazer, ele acha que não dá certo. E o vizinho do lado, da frente, o outro conhecido, etc., ele diz, rapaz, fulano que dá tão bem na vida, só eu que não consigo. E como a força da matéria, do poder é muito grande, né? Principalmente para aqueles que não acreditam na vida após a morte, né? No amor de Deus, termina fazendo as coisas erradas, às vezes para adquirir bem material. E comprometendo ainda mais a sua existência. Comprometendo muito mais a sua existência. Criando mais e mais aflições para outras encarnações. Então, muito cuidado para nós com essa questão. Principalmente, todos nós temos as aflições, né? Mas principalmente às vezes uma aflição maior do que outra no momento que a gente pode estar passando. Mas tenha certeza de uma coisa, confie em Deus. Confie em Deus. Nada acontece por acaso, nada acontece à permissão de Deus. E se nós estamos passando por um problema, agradeça a Deus. Porque o problema que eu estou passando hoje, digo sem medo de errar, agradeça a Deus. Porque é a oportunidade que Deus está me dando para que eu possa resgatar algo que eu cometi contra a própria lei divina. Cometi contra mim mesmo. Excessos do passado, qualquer que seja a situação que nós estamos passando. Nada mais é excessos do passado. E quando eu cometo esse excesso, não preciso entrar em detalhes, cada um de nós sabe, nós, pela lei de causa e efeito, nós vamos ter que nos redimir com a lei divina. E a remissão, para nós poder redimir com a lei divina, é que nós temos que reencarnar e no nosso mapa kármico, que está lá gravado no nosso perispírito, vai ser impresso no corpo físico e eu vou passar por aqueles problemas. Não tem outro caminho. Então diz que os vícios e virtudes, vê os homens virtuosos sofrerem ao lado dos que prosperam. Quantas pessoas não dizem assim, rapaz, eu conheço fulano ali, gente tão boa, rapaz, mas sofre, mas é gente boa demais. Aí já vê outros, quem diz, rapaz, fulano é errado. Mas o bicho tem uma sorte, que eu vou dizer. Ele está dizendo, a gente vê, os vícios e as virtudes prosperam. Mas, ai
Está lá nos 7 ais, quem quiser conhecer. Ai dessas criaturas que às vezes passa a perna, digamos assim, nos outros para poder adquirir alguma coisa, bens materiais, que falcatrua, que tira o que é dos outros. Ai de vós, porque o que queira ou que não queira, mais cedo ou mais tarde, será chamado a regressar ao mundo carnal para se redimir com a lei divina. E aí, como o próprio Cristo disse, haverá pranto e ranger de dentes. Né? Capítulo 20 do Evangelho, capítulo 18 do Evangelho, porque muitos foram chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, todos nós temos a oportunidade de conhecer a lei de Deus. Todos nós conhecemos, principalmente com o advento do Espiritismo. Com o advento do Espiritismo. Claro que primeiro com o cristianismo, né? Com Cristo. Mas o Espiritismo veio realmente trazer, quando está no capítulo 6 do Evangelho do Cristo Consolador. Exatamente o capítulo após o capítulo 5. O Cristo Consolador. Ou seja, veio trazer realmente esse consolo para todos nós. Depois dessa situação de expiação, de dor, alguns de sofrimento. Então o Cristo vem trazer essa mensagem de acolhimento, de socorro, de amparo, mostrando que nós somos tutelados divino e que nenhum de nós, por incrível que pareça, onde quer que estejamos, encarnado ou desencarnados, nenhum está fora do alcance da lei de Deus. Nenhum. Como diz o Evangelho, um bom pai deixa sempre a porta aberta ao retorno do filho, né? Se referindo à parábola do filho pródigo. Todos nós ainda, por nossa de falta de conhecimento mesmo, né? Claro que alguns espíritos já têm até conhecimento, já está no lado da maldade, mas ai dessas criaturas. Mas muitos de nós ainda por falta de conhecimento. Às vezes ficamos tateando que nem cego no mundo encarnado e tendo a oportunidade de se melhorar e às vezes vamos protelando. Deixando para depois, deixando para amanhã, deixando para outra oportunidade, né? E aí nós não sabemos o amanhã. Como a mensagem do Evangelho, o que deixarás, o que vai ser de tudo que amontoaste, né? Parábola do celeiro. Eu tenho grandes bens, vou dizer a minha alma agora, come, bebe e ostenta, tem grandes bens para muitos anos. E Deus diz, hoje mesmo tua alma será retomada. Para quem vai deixar os bens que amontoaste? E nós, sabendo de tudo isso, desde 2000 anos Jesus nos ensinando, há mais de 160 anos a doutrina espírita como consolador prometido por Jesus nas nossas mãos. E ainda estamos alheios aos ensinamentos do Mestre. Ainda estamos alheios, em boa parte. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Desde que admita Deus, não pode conceber sem perfeição infinita. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, ele faz essa afirmação, não é nenhuma pergunta, é afirmação. Deus é único, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente bom e justo. São todos os atributos da lei de Deus, todos os atributos de Deus? Os Espíritos dizem, do que conheceis, sim. Mas há muito mais que vocês nem sequer imaginam, não tem nem noção, porque o nível de conhecimento nosso ainda é incapaz de conceber outras, digamos assim, virtudes de Deus que nós não conhecemos. Então os Espíritos dizem, sim, do vosso ponto de vista está bom demais. Não precisa nem saber mais do que isso, porque vocês sabem disso e não faz nada. Agora tem muito mais que vocês aí não tem condição de conceber. Então, desde que se admita Deus, não pode conceber essas perfeições infinitas. Ele deve ser todo poderoso, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. Ou seja, se nós sofremos, tem uma causa.
Não há uma seleção de Deus onde Ele vai escolher esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Esse aqui vai sofrer porque eu não gostei da cara dele. Não existe isso. Todos nós partimos do mesmo princípio. Todos nós partimos do mesmo princípio. Criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E partimos numa jornada para chegarmos à perfeição. Mas ao longo do caminho, muitos de nós nos desviamos. Porque à medida que adquirimos a idade da razão e assumimos a questão do livre-arbítrio, aí eu sou senhor de mim mesmo. E Deus, digamos assim, não vai interferir nas minhas decisões. Agora, as minhas decisões, sendo certo eu vou colher, está na parábola do semeador, e sendo ruim também eu vou colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é nesses erros e acertos que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo. Até chegar ao nível de conhecimento e de maturidade espiritual que eu não preciso mais errar. Quando nós despertamos para a realidade espiritual, por conhecimento verdadeiro da lei de Deus, aí nós não vamos mais errar. Aí nós vamos começar a trilhar no caminho mais reto. Mas até chegar lá, ainda vamos ter essas quedas, esses tropeços. Se Deus é soberano, bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve compenetrar-se bem. Desde que Deus é justo, desde que Deus é bom, desde que Deus é todo poder, essa causa também é justa. Mais uma vez, repetindo, ninguém sofre por acaso. Ninguém sofre no mundo por um erro, por um desajuste, não. Cada um de nós passamos por aquilo que temos necessidade de passar. E muitas vezes, Deus é tão bom que o que sofremos hoje, às vezes, ainda está parcelado. Às vezes, os nossos equívocos do passado é tão grande que nós não conseguimos repará-lo numa só encarnação. E Deus é tão misericordioso e tão bom que no momento que nos propomos a reparar essa situação, Ele nos dá a oportunidade, que é exatamente as portas abertas, como diz, ou seja, as encarnações. Ele vai nos dar essa nova oportunidade para que eu possa me redimir com um passado delituoso. E se eu tenho um passado muito negro, ou seja, de um passado de muitos erros, eu vou ter que parcelar essa em algumas encarnações sucessivas. Porque eu não tenho condição de pagar numa só encarnação. E a aflição é muito grande. Então, com Jesus diz, bem-aventurados os aflitos da expiação. Porque és uma bem-aventurada expiação, porque agora está tendo a oportunidade de reparar os equívocos do passado. E no momento que eu estou reparando os equívocos do passado, meus erros do passado, meus débitos, consequentemente eu estou me quitando perante a lei de Deus. E aí sim, eu serei um bem-aventurado. Eis o que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sob o caminho dessa causa pelo ensinamento de Jesus. E hoje, julgando bastante maduro para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Jesus nos trouxe a revelação desse Deus bom, soberanamente bom e justo. O Espiritismo agora mostrou-se através, nós temos a reencarnação, comunicabilidade com os Espíritos, o nosso passado, que hoje estamos reparando. Até então, inclusive, algumas religiões acreditam que nós sofremos consequência ainda de Adão e Eva, desde Adão e Eva que vem sofrendo, consequência do pecado original, né? A gente sabe que é uma simbologia. Nós não temos esse pecado original, pelo contrário, o pecado originalizado é cada novo erro nosso. Cada vez que eu peco, cada vez que eu erro, é um pecado original que eu originei naquele momento. Ou foi originado em algumas encarnações passadas. Mas não é aquele pecado original de Adão e Eva que nunca se acaba, pelo contrário, é uma simbologia.
Então, meus irmãos, bem-aventurados os aflitos, né? Principalmente, é exatamente Jesus trazendo para nós que esse momento é um momento do despertar para cada um de nós, que o sofrimento que nós estamos passando, a dor que estamos passando, é reparando erros, equívocos que nós cometemos com a lei de Deus, perante nós mesmos ou perante ao próximo. Que eu posso errar contra o próximo, como a mim mesmo. Digamos, se eu fui pessoas que tive vício durante muito tempo, posso reencarnar com um problema, né, grave, uma cirrose, e etc. Depende do vício que você teve. Ou posso ter causado um mal semelhante e recebo uma criatura como filho, rebelde, ou paralítico, ou com outras deformidades, esposa, filha, etc. Ou seja, o que acontece é que quando Jesus promete que nós somos bem-aventurados, é porque realmente nós estamos tendo a oportunidade de nos redimir, de nos reajustar com a lei de Deus e com a nossa consciência. Então, que nós confiamos em Deus, que nós confiamos em Jesus, que nós estudamos a doutrina espírita, que ela nos libertará. E o próprio Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a doutrina espírita, bem compreendida e, acima de tudo, bem praticada, ela nos liberta das nossas enfermidades, das nossas dificuldades que ainda carregamos por falta de conhecimento. É uma simples conversa na segunda-feira. Eu agradeço a cada um de vocês o convite, pedindo a Deus que continue nos assistindo, nos abençoando, a todos nós, né? Que a paz de Deus permaneça com todos agora e sempre, que assim seja. Peça? Então vamos aproveitar, elevar o pensamento ao Criador. Dizer a Jesus dessa gratidão maravilhosa de aqui nos encontrarmos. Dizer ao bom Mestre que o seu amor incondicional sobre todas as criaturas, nos despertando para a realidade morredora das vidas sucessivas, nos despertamos para o amor de Deus, para a misericórdia. Por isso, Jesus, nós te rendemos graça por tudo que nos concede, por ser o nosso modelo, por ser o nosso guia, o nosso governador espiritual. Abençoa, Jesus, a todos nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados. Abençoa esta casa, como todas as casas espíritas e todas as casas que buscam verdadeiramente ensinar a tua mensagem e praticar o teu amor. Abençoa toda a nação, Senhor, aos nossos dirigentes, aos nossos governantes, para que possa ter discernimento, voltando-se para o melhor para a humanidade, para seus tutelados. Que a tua paz, Jesus, que o teu amor esteja sempre presente em nossos corações, assistindo a cada um, especialmente nos momentos mais difíceis, que esteja conosco. Que seja verdadeiramente, Senhor, como sempre és, a nossa inspiração maior. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, nós queremos pedir a permissão para dar por interrompido o estudo da noite, em graça a Deus que assim seja.